você já tinha até falado alguns destaques seus, né, com relação à questão dos jornalistas, né, as perguntas dos jornalistas na coletiva. Qual a parte que mais te chamou a atenção nessa coletiva com relação ao Arturo Vidal? Né, as colocações dele. O que mais chamou a atenção? Aqui nos bastidores você tinha confidenciado a gente que o que te chamou a atenção é com relação ao posicionamento, que, aliás, foi feito por uma pergunta que não era de jornalista, né? Que era do Beto Laureano, nosso grande amigo aqui do canal, do Barra Music, né? A melhor loja virtual de guitarras e violões do Brasil. Acesse barramusic.com.br. Olha o merchan aí, Betão. Um beijo no teu coração. Parabéns pela pergunta. Vai, Rafa, fala aí. Tá no mudo, tá? Esse foi o merchan de milhões, como diz o pessoal por aí, né? Cara, o que eu esperava um pouco mais da coletiva do Vidal, mas como o Perrota destacou aí, a pergunta do Beto Laureano, ela é simples, ela é objetiva e ela é aquilo que muitos de nós gostaríamos de ouvir, que é o seguinte: Vidal, em qual posição você joga com mais desenvoltura, ou até melhor que isso, Vidal, de que maneira você se enxerga nesse time? E aí, eu imagino que a maioria de nós pensa o Vidal, considerando que o Everton Ribeiro hoje, aí, fiquem à vontade para discordar, o Everton Ribeiro é o jogador que está criando muitas situações, ele é o armador desse time, ele é um jogador que tem girado, aciona o Rodinei, dribla, busca espaço, como ele é um jogador de construção-chave, talvez quem estivesse, vamos dizer assim, mais em perigo, que vê a sua titularidade em um maior perigo, seria o João Gomes, que joga pelo lado esquerdo. Mas, ao contrário disso, o Vidal diz que joga pela direita. E aí, aliás, minto, ele não disse que joga pela direita. Ele diz que consegue jogar nessas posições de meio campo. É óbvio, é um jogador de muita versatilidade, mas seria a posição dele, vamos dizer assim, a posição que ele se sente mais confortável. E acho que isso explica até um pouco do entusiasmo dele com o Rodinei. Porque ele já botou 2 apelidos no Rodinei, os 2 apelidos de muito impacto, La Máquina e El Avion, né? Vibrou muito com o Rod Lindo jogando. O que é, Perrotinha? Fala, está no mudo. La Máquina foi foda, né? La Máquina. Então, o que eu acho que o que se passava na cabeça do Vidal naquele momento é o seguinte: eu vou ter um jogador que vai estar passando toda hora, seja para ele tabelar, seja para ele encontrar na profundidade. E então, eu acho que o Beto está de parabéns, e aí fica uma dúvida, né? Será que em algum momento ele conseguirá jogar pelo lado direito? Porque jogar pelo lado direito, como volante pelo lado direito hoje, significa tirar o Everton Ribeiro. Então, eu acho que apesar de ser a posição que ele se sente mais confortável, eu acho que a entrada mais óbvia dele acaba sendo pelo lado esquerdo. Eu não estou imaginando o Vidal como primeiro volante, tá? Acho que ele tem até qualidade para isso, mas acho que de certa forma seria um desperdício. O Vidal é um jogador que é muito interessante, que ele tem um pouco mais de liberdade, que ele vai construir jogo, que ele vai buscar os passes, as associações, e ele não vai conseguir fazer isso muito bem com o primeiro volante. Então, seria uma situação que ele poderia jogar, mas, digamos assim, subaproveitado. Então, ficou aí, aguçou ainda mais minha curiosidade para saber em que posição jogará o Vidal no time do Flamengo. Alguns acham que ele será até primeiro volante, sobretudo caso viesse o Wendel. Parece que a gente tem uma notícia aí que o Wendel subiu no telhado, o Wendel realmente assinou com o Zenit. Isso aí faz parte. O clube ofereceu algo vantajoso. Você acabou de dar notícia, a notícia vem na tela. Aí, ó. Olha aí, plantão do Zona Rubro-Negra, meu irmão. O Wendel aceita a proposta para renovar contrato com o Zenit e frustra o Flamengo. A notícia do Jornal Dia do Vene Casagrande. Através do plantão Rafa deu. É isso, meu irmão. Rafa tá dando furo. Não, essa notícia eu acho que... Rapaz, eu sou de uma geração que quando ouve essa música, ou você acha que morreu alguém, ou que começou uma guerra em algum lugar, ou que jogaram alguma bomba em algum lugar. E aí agora a gente está sabendo aí que o Wendel... Mas, cara, Perrota,
Outra coisa da entrevista do Braz, sem querer adiantar, e aí só para pegar esse gancho do Wendel, o Braz falou o seguinte, e para mim se referindo ao Wendel e ao Wallace, essa situação precisa ser resolvida, porque nós temos prazos, e de fato nós temos até o dia 26 para a Copa do Brasil, até o dia 31 para a Libertadores, e ele ressaltou também o seguinte, não basta que esses jogadores cheguem, eles precisam chegar e se adaptar ao time, então isso precisa ser resolvido logo. E eu imagino que o Flamengo, como clube experiente no mercado, né, estou falando especificamente do Braz e do Spindle, saiba que jamais se vai para tentar resolver uma carência de uma posição do Flamengo com somente um jogador monitorado. Porque se você faz isso, você fica na mão de um único vendedor e aí você vai ter que pagar um valor muito além do mercado. Então, por um lado pode ser ruim, mas por outro lado é bom que tenha resolvido essa situação para que o Flamengo, enxergando uma lacuna, enxergando a necessidade de um volante com características do Wendel, já possa partir para o plano B, eventualmente o C, D, não sei quantos jogadores o Flamengo tem monitorado, mas eu tenho certeza que não é um só. Então, veio essa notícia aí do Wendel, frustra algumas pessoas, mas é o que se dizia. O Flamengo queria o Wallace para o lugar do Arão, o Wendel para o lugar do Andrés, e o Vidal era uma oportunidade de mercado. Pois bem, a lacuna continua. O Andrés ainda não foi substituído. Então fica aí a pergunta de qual vai ser a próxima ação do time do Flamengo para trazer algum jogador. Mas gostei do plantão, Perrota. E gostei que está todo mundo bem, né? Porque normalmente é alguma catástrofe. Agora simplesmente foi um jogador que não chegou. Eu tive que dar esse sustinho, eu estava preparado, mas eu vou tomar esporra agora do Alan, sabe disso, né? Que vai ser o strike agora vem. Não, agora não, isso aí não tem nada a ver. Essa música não é. Relaxa, esse aí você pode usar tranquilo, parceiro. Graças a Deus. Alanzinho, tu concorda com o Rafa com relação a essa questão de posicionamento? Você vê o Vidal com uma característica de jogo que pode até. Eu falei nos bastidores isso também com o Rafa, ele tocou bastante nesse assunto, né? Nessa explicação dele com relação à coletiva. Você acha que. E aí eu falei disso nos bastidores com ele, né? Eu não sei se você concorda. Você acha que o Vidal pode fazer essa função que o Rafa está dizendo, né? E que o próprio Vidal disse na coletiva? E isso se assemelha um pouco de um volante que até pisa na área. A gente teve um volante que acabou de ir para o Fenerbahçe que tinha essa característica, mas na hora de voltar e da recomposição defensiva, irmão, era uma preguicinha, né? Acho que o Vidal não é assim. Você acha que pode ser essa maneira dele jogar no Flamengo? Ou você acha que o Dorival, por exemplo, vai, de repente, tentar encaixá-lo de outra maneira, que ele vai cumprir outra função? Como é que você vê essa chegada do Vidal nessa coletiva? Se você tiver algum destaque também da coletiva que você queira dar, por favor, fique à vontade. E de que maneira você visualiza que ele pode entrar nesse time do Flamengo? Então, Perrotinha, eu vejo o Vidal muito como segundo volante, tá? E eu utilizaria ele dessa forma. Agora, ele quando deixa claro que prefere atuar pela direita, isso faz com que talvez fortaleça um pouco mais o nosso lado direito, né? A gente sabe, né, o quanto o lado esquerdo do Flamengo é forte, com triangulações ali com a Arrascaeta principalmente, e a chegada dele pode fortalecer o lado direito. Não tem nem como citar o Morcego Arão para tentarmos falar do Vidal no Flamengo, Perrotinha. Então, para mim, ele vai jogar como segundo volante ali. Hoje, ele entra, né, fazendo a posição que o João Gomes acabou fazendo no jogo passado. Foi até uma discussão. O Diego está em campo, e aí? O Diego joga de segundo, vai jogar de primeiro. O Diego acabou jogando mais recuado ali de primeiro. E a gente viu, com todo respeito ao Diego Ribas, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que assim, cada vez, né, ele apresenta menos condições, né, de atuar com essa camisa do Flamengo. E a expectativa é, com um preenchimento ainda maior de posições no meio de campo, que ele vá para o último da fila, né? Que ele vá perdendo a vez. Então, se falava muito do Wendel, aí agora o Wendel renovou, né? Não sei se o Wendel renovou também para conseguir um empréstimo, não sei, a gente vai ter que aguardar. Parece que já tem gente desmentindo. Agora virou moda, né? Um jornalista solta uma informação, aparece vários para querer desmentir ou desqualificar o Asmar tá desmentindo a informação do Vene, tá? Então, aí o Asmar agora já começa a desmentir. Então virou modinha, né? Antes tinha sido lá o outro boneco lá, né? O Fabrício, né? Fabrício lá, que é um cara que, porra, tem um puta do conhecimento, tem credibilidade. Aí veio rapidamente alguns também querer desqualificar, querer mentir, o cara diminuir, falando que qualquer boato que surja de alguém
gringo, né, da Itália ou de qualquer outro lugar, já repercute como se fosse a mais pura verdade.